Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou aqui com a minha amiga Regina para esse novo programa que a gente sentiu, né, de compartilhar juntas com vocês, aonde as nossas histórias se conectam, se entrelaçam. E é um programa que vai falar de histórias, de educação, de desenvolvimento, de processo terapêutico. E aí, por isso, né, a gente escolheu esse nome de Nós Humanos, ou Nós Humanos, né? Os humanos que somos e os nós que nos conectam. Bem-vinda, Regina. Obrigada por esse convite. Muito obrigada por todo mundo que está nos assistindo e que vai nos assistir também depois desse projeto piloto aqui gravado. Mas é uma emoção poder estar aqui conversando sobre as nossas histórias e as histórias que a gente vai construir aqui. Isso. Então, vamos nos apresentar, né, para quem não nos conhece. Eu sempre falo, né, que essa história de se apresentar ela já é um grande desafio, assim, né? Então, acho que aqui, com essa ideia de humanidade, a gente pode se apresentar contando as nossas histórias e como que a gente chegou até aqui. E depois vocês, quem está nos assistindo, vai entender, conhecendo o nosso trabalho, que não tem como o nosso trabalho não ser reflexo justamente de toda essa nossa caminhada, né? E de tudo que a gente foi acessando, construindo, transformando ou deixando para trás, né? Para que a gente chegasse aqui hoje, estando hoje essas profissionais, né? Talvez daqui a um tempo já não sejam mais as mesmas. E isso que é o bacana, né? É o que a gente acredita, né? Na capacidade da gente se transformar e transcender os nossos limites, né? Nesse tempo, nesse espaço, com essa cultura na qual estamos inseridos, né? Mais isso ainda, né? Tem tem esse potencial, né, de a gente olhar aonde que a gente está inserido e ver o quanto isso também reflete na nossa construção de quem a gente é, né? Nesse tempo maravilhoso. Então, eu sou a Jéssica, eu sou filha da Doris e do Pedro. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Cachoeira do Sul. E é aqui onde as nossas o nosso primeiro ponto de encontro acontece, né? Eu sou a Regina, filha da Janira e do Walter, e também nasci em Cachoeira do Sul, nesse pontinho, né? Nesse tempo e nesse espaço onde as nossas histórias se conectam. Isso é muito legal, porque quando eu estava lá em Cachoeira, né, eu nem imaginava que eu fosse conhecer a Regina, e, e com certeza a Regina também não imaginava que ia me encontrar. E a gente se encontra numa situação muito especial, né? Eu tinha 8 anos, eu estava. A Regina tinha 18. Olhem só que bonita essa história. Eu não me canso de cantar, de contar ela, porque eu acho ela muito bonita. Assim, olhando, né, para quem era a Jéssica com 8 anos. Então, eu era uma menina que estava num colégio, numa fase de muitas descobertas, mas também de muitas inseguranças, né? Uma fase onde a gente está se descobrindo, se conhecendo enquanto ser social, né? Eu acho que o colégio ele nos coloca, enquanto a gente está em casa sendo filha só, né, do pai e da mãe, a gente tem uma visão da gente. E aí, no momento que a gente é inserido dentro de um colégio, de uma escola, onde a gente passa a se relacionar, a gente começa a se descobrir, né? Opa, né? Qual é o meu papel aqui nesse grupo, né? Onde eu me encaixo nesse grupo? E eu estava bem nesse momento, assim, né? De me conhecer. Eu não tinha o meu irmão ainda, meu irmão não tinha nascido. Eu tenho um irmão 9 anos mais novo do que eu. Então, eu ainda era filha única nessa época. Olha que a gente vai resgatando os detalhes da história, né?
E é tão interessante isso que tu traz, Jéssica, porque assim, ó, são as duas maiores esferas de convivência do início das nossas vidas, né? A família, esse núcleo que nos protege, que nos apresenta o mundo, e a escola, que é outro círculo de proteção e que nos permite conviver com as diferenças. E aí eu acho que a gente pode trazer essa palavrinha, que é o aprender, estamos aprendendo. E cada vez que nascemos, né, que nasce alguém, que esse ser aparece aqui no mundo, ele está vivendo a história da humanidade, né, descobrindo, se colocando, testando hipóteses, sobrevivendo a diversos desafios e dificuldades, se transformando, né? Então, isso tudo que a família e a escola conseguem oferecer para cada um de nós, humanos, é essa possibilidade de formação e transformação. É, e isso é muito legal, né? Porque também, até isso, assim, né? A visão que eu tenho de mim enquanto filha única muda completamente com a chegada do meu irmão, né? E o quanto a gente precisa desses aprendizados e o quanto eles nos impactam até hoje em quem a gente é, a forma como a gente lida com essas diferenças, a forma como a gente se relaciona, né? E a Então, forma como nós entendemos o nosso trabalho, porque justamente por perceber essa singularidade que é a existência de cada um de nós, é que a gente pode perceber o quanto é importante esse olhar, né, para cada um e ao mesmo tempo para cada um dentro desse nós. isso. Tô aqui escrevendo o que tu está dizendo, porque eu sempre aprendo, e daí eu tô anotando aqui umas coisas que A eu... gente aprende muito uma com a outra. Essa é a parte mais interessante. E aí a Jéssica se coloca, né, essa menina de 8 anos e eu com 18, né? Fazendo a minha formação lá, minha primeira formação, que foi o magistério, né? Eu tinha duas irmãs mais novas, então eu era a irmã mais velha, como a Jéssica também, mas minhas irmãs já mais velhas, né? Eu tenho uma irmã com 1 ano e 10 meses de diferença e tinha uma pitoca que veio 8 anos depois. Então, isso faz também com que a gente apresente, né, perspectivas diferentes da vida, porque cada vez a gente vai se transformando. Imagina, né? Minha mãe conhece meu pai, então ela que era sozinha, ele que era sozinho, formam um casal. Esse casal tem uma filha. Então, o casal se transforma em família. Eu era filha única até minha irmã nascer. E aí eu mudo de status. Aí nasce mais uma irmã. Então a gente já não é mais uma dupla, a gente é um trio. E essa família se transforma em uma família de 5 pessoas. E aí a gente vai se transformando, né? Vai fazendo a formação. Eu venho embora para Porto Alegre, né? Eu conheço, né? Eu já vim com o Giovanni, porque eu conheci ele lá, meu esposo. E aí a gente tem os nossos filhos, e essa história vai se costurando. Então, ela tem uma trajetória que ela é singular, ela é minha, né? E com todas essas pessoas que estão conectadas nela. E aí a Jéssica faz parte de toda ela e intensamente de muitos momentos. Isso é muito legal, assim. E até, né, para os nossos irmãos, ela é tão singular que para o meu irmão, que é filho da Doris, é filho do Pedro, por chegar, né, num outro Imagina. momento, ele já tem uma outra construção também, né? Porque já se transformou, então a história já é outra, a forma como ele vai absorver, né, os aprendizados daquele núcleo são completamente diferentes. Então, às vezes, a gente até se encontra isso, assim, nossa, parece um outro pai, uma outra mãe, né? Porque são visões E são, diferentes. né? E E são, são, né? e São são, né? transformados, são... Isso é importante, né? Que a gente se perceba nessa transformação pessoal, porque a gente oferece coisas diferentes, a gente absorve coisas diferentes, a gente se nutre e, tudo isso permite com que a gente possa, inclusive, ver as coisas de outra forma. Aquilo que era certeza num determinado momento, porque eu sou assim, não, eu não sou mais daquele jeito. A partir de determinada experiência, eu me modifico, e como são muitas experiências, eu estou sempre me modificando, né? A gente conversava uma vez, né? A questão do olhar curioso, né? Do quanto a própria ciência surge desse olhar de curiosidade, de entendimento de como as coisas funcionam, né? Sejam elas as mais concretas, as mais abstratas, as mais sutis, né?
Isso. E aí, lá no auge dos meus 8 anos, né, eu sou filha então desse homem, dessa mulher que eram também educadores, né? A minha mãe já não trabalhava mais na educação, mas o meu pai, sim, né? O meu pai foi professor o tempo todo dele de trabalho. Então, isso é importante para mim, né? Na minha formação ali enquanto ser, porque a minha casa respirava a educação, né? Então, a minha mãe e meu pai me ensinaram a ler e escrever antes de ir para o colégio. Então, eu me lembro, assim, né? Isso é uma memória que eu tenho do pai e da mãe pegando aquele rolo de papel Pardo. pardo, né? E botavam, assim, na parede e eles iam tirando os rótulos das coisas que eu gostava de comer e botando, colando, para que eu aprendesse como, né, para associar a imagem com as letras. Então, eu fui aprendendo com os rótulos daquilo que eu gostava. Olha só, né? Isso é uma memória que a gente nunca, né, perde. Então, assim, isso estava presente, né? O meu pai, um grande fã de Piaget, né? Então, eu digo, né, que eu era a cobaia dele, porque ele testava todos os testes de desenvolvimento do Piaget para ver que fase eu estava e não sei. Então, isso era muito presente na minha vida. Eu me lembro do pai fazendo os testes comigo, dos palitinhos de fósforo, do, né, de um monte de coisa. Então, eu chego no colégio assim, né? E eu fui para o colégio, fui primeiro estudar no colégio onde meu pai era professor, né? E eu fugia da sala de aula para ir ficar com meu pai. E Perfeito, né? então era a professora virar para o lado, eu fugia para ir lá ver o pai, né? Eu queria ficar com o pai. Aí troquei de colégio, saí do colégio, fui para um outro colégio, que é o Colégio Rio Branco, lá em Cachoeira, que existe até hoje, né? E aí, Muitas memórias afetivas para nós duas. muitas, muitas, né? E aí encontro a Regina, né, neste papel de professora. Então, a Regina foi minha professora. E, e eu queria dizer isso, assim, né? Não só a professora, o quanto assim, eu honro e agradeço os professores, porque inevitavelmente a criança faz uma transferência, né? O professor não é só um professor, o professor é uma referência de cuidado, de acolhimento, de proteção, de segurança para muitas crianças, para a maioria delas, eu acho, né? Para todas, às vezes é que atravessa-se a relação de uma forma não muito amorosa, mas Isso, que a gente está sempre nessa busca desse acolhimento, dessa amorosidade, desse entendimento, dessa aceitação do outro, né? Isso, inclusive, é uma parte importante da nossa formação psíquica, né? O quanto nós, humanos, buscamos no outro esse olhar de aprovação, seja ele quando a gente busca um caminho de eu sou, né, mais certinha, ou mais revoltado, ou mais questionador, ou mais impulsivo. Eu sempre estou buscando, de alguma forma, essa conexão com o outro, né? é. A gente é um ser coletivo, né, que precisa dos outros para continuar vivo. Exato, exato. A gente precisa, né? Não tem uma interdependência, né? Que a gente precisa manter. Isso é muito importante, né? Nós somos seres relacionais, né? Então, Relacionais. e aí a Regina vem, né? Com esse lugar, assim, de alguém que estava começando nesse caminho. E para mim foi uma admiração enorme e essa conexão foi imediata, assim, né? Então a gente que eu digo todas as crianças, né? A gente passa a se apaixonar por ela, né? E ela é o centro da nossa vida, assim, né? Porque quem já teve uma professora boa sabe o quanto isso é maravilhoso, porque a gente tem vontade de ir para o colégio, as atividades são legais, né? A gente é estimulado naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente tem habilidade, né? Então, isso foi muito marcante. Eu sempre conto, né, que a gente brigava pela atenção dela, a gente queria descobrir de quem que ela gostava mais. Então, era assim, né? Então, foi uma coisa que me marcou muito, né?
a tua presença naquele momento. O que tu traz, Jéssica, é tão importante porque essa eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, da minha vida. Esse o quanto a gente consegue olhar para cada um e perceber aquele talento, aquela joia, né, e conectar aquele potencial a um desenvolvimento e não abandonar isso. Porque muitas vezes a gente é bombardeado com a pressa, com a com, a, com, a, com as necessidades mais concretas da vida, né? Com essa coisa material que a gente tem que dar conta, né? Então é a nota que a gente tem que tirar para ter um bom desempenho, para passar no vestibular, para ter uma boa profissão, para pagar uma conta no final do mês. E aí aquilo que era mais precioso nesse caminho acaba se perdendo ou não tendo um lugar de proteção. Seja uma habilidade de desenhar, de cantar, de escrever, de enfim, de pular, de saltar, de ser feliz. A gente acaba dando conta das urgências e esquecendo o essencial, né? Que é aquilo que mantém essa chama, né? Viva dentro de nós. Então, o quanto e aí depois a gente vai aprofundar um pouco mais, mas eu pensava muito nisso essa semana, né? Os projetos que a gente fazia lá, enquanto eu enquanto professora, vocês enquanto alunas, né? Era sempre de um lugar do estar aprendendo, né? E aí eu me lembro muito do projeto dos animais, lembra? Isso para mim me marcou muito, né? A gente começou com imagens de bichos, classificando os bichos que tinham ossos, que não tinham ossos. A gente estava lá estudando, né? Ciências, animais vertebrados e invertebrados, mas trabalhando classificação, seriação. Então, tinha esse Piaget, e aí a conexão acontece entre o que o teu pai trazia para ti, a tua mãe, a minha mãe, que também era professora, né? Meu pai que vinha desse lugar de poder sustentar e dar espaço para a mãe poder fazer a formação dela. Eu era pequenininha, a mãe fazia o pós em Santa Cruz. Imagina, ela viajava e voltava para dar conta dessa busca do conhecimento, né? Então, nesse projeto a gente classifica esses animais, entendem que existem seres diferentes nesse planeta, e essa diversidade que traz essa riqueza, essa sustentabilidade para o próprio planeta, né? E aí a gente chega nos peixes, e aí a gente vai lá, né? Compra peixe lá dos pescadores, leva o peixe para abrir no laboratório, leva outro peixe para a cozinha, faz bolinho de peixe, cuida do chafariz da praça da cidade. Então, Nossa. quantas coisas a gente fez para despertar a conexão, quer dizer, eu gosto mais de cozinhar, eu gosto mais da ideia de observar a natureza. Quais são as possibilidades de entrando em contato com o conteúdo, ele ser meio para que eu possa me desenvolver e saber do que eu gosto mais. E aí da turma de vocês saíram grandes talentos, né? Cada um com alguma coisa diferente, né? E ir para áreas diferentes. E isso é uma coisa que me alegra muito e me emociona e faz. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque quando a gente está lá naquele tempo, né, a gente não tem noção do que vai acontecer, né? A professora não sabe, né? E a gente E muito menos. controle a gente não tem. Não tem controle nenhum, né? Mas são coisas muito importantes, assim, né? Eu me lembro que era a época do papel de carta, né? Também outras pessoas já me ouviram contar essa história, mas eu vou contar agora, né? A nível youtuber, né? Para todo mundo que quiser ouvir. Então, era a época do papel de carta. Para os jovens que não conhecem papel de carta, é uma pena. Eu acho uma pena. Eu acho uma pena, porque era muito legal, né? Então, a gente comprava papéis decorados para escrever. Blocos, Tinha tinha os blocos bloco, e os avulsos, né? isso, os avulsos. E aí, a gente tinha uma pasta, né, com vários saquinhos plásticos, onde a gente guardava os nossos papéis de carta. E aquilo era motivo de colecionar, né, de trocar para ver quem que tinha tal, quem que não tinha, mas a escrita era incentivada, né? E a gente fazia muito isso na tua aula, então tu sempre incentivou os papéis de carta, né? Então era algo que a gente te mostrava, né? Entregava a redação, tinha todo o Arca, né? Vamos costurar aqui, porque né, eu tenho uma entrega para Jéssica
né? Então, no próximo episódio, a gente mostra os papéis de carta, eu separo eles. Daí, no próximo episódio, tu recebe eles. Vão fazer Ai, eu tô esperando esses papéis de carta, porque eu tenho uma memória maravilhosa, assim, né? Então, e isso eu acho que é uma coisa que é legal, assim, até hoje eu trago comigo essa característica, né? De gostar de um caderninho, de uma caneta colorida, de querer escrever, de querer, né, ter figurinha, adesivo, porque isso me conecta com essa Jéssica, né? Então, tu sempre fala, né, que dos textos que eu escrevia bastante, eu gostava, eu amava escrever, né, as redações. Então, histórias longas, histórias completas, histórias intensas e profundas. Imagina uma menina de 8 anos, né? Ali, na época, né? Segundo a legislação que estava em vigor, a primeira série era feita com 7 anos, e era a primeira série mesmo na época, porque era o primeiro grau. Depois é que a legislação muda e troca a nomenclatura. E aí a segunda série era com 8 anos, e eu era professora da segunda série. Eu escrevia redações de 3, 4 páginas. eu amava escrever, eu amo ainda. Era uma letra bonita, era uma dedicação naquela história. Então, assim, era gostoso de ler e acompanhar. Trabalhoso, porque eram grandes, mas era muito bom Dava trabalho para professora ler as para a redações. prof. Que na época a gente ainda chamava, foi bem na transição, né, entre tia e professora, É. né? Qual era o mesmo nosso papel, né? Então a gente ainda tinha a tia Regina e depois passa a ser a prof, né? A prof Regina. Ah, mas eu era tia Regina na época ainda. Tia Regina, até vou confessar uma coisa, faz pouquíssimo tempo que eu tirei o tia do tia Regina do meu contato aqui, que eu pensei, não, gente, não dá, né? Mas agora já. Aí, aí passou para a Lu, para minha Gostoso filha. ouvir isso. Faz bem pouco tempo que eu disse, ah, Jéssica, né? Acho que não cabe. Mas para A tia aquela Regina Jéssiquinha. cresceu e eu cresci também e a gente se transformou nessa. E aí é que é muito bonito, né? Olha a nossa transformação nessa caminhada e o quanto agora a gente, né, então se conecta de um outro ponto e nunca foi de um lugar de não aprendizagem, ao contrário, né? Sempre foi do aprender, mas se transforma para novos aprendizados, né? Isso. E, e é isso, né? Então, ali a gente se encontra nesse recorte, e aí o tempo passa, né? E porque a Regina foi embora para Porto Alegre logo depois, né? E eu sigo minha trajetória em Cachoeira até os meus 14 anos. Vou embora para Porto Alegre. É muito, né, incrível essa vida, assim, né? E eu vou reencontrar a Regina. Eu me lembro, assim, perfeitamente, né? Eu grávida da Lu, então já com 27 anos, né? E aí já tinha passado pela minha formação, pelas minhas primeiras formações, né? Que foi a fisioterapia e o yoga, né? Então já vinha nessa caminhada. E aí, assim, aqui, né? Tanto a fisioterapia quanto o yoga trazem, né? Eu trago junto, então, essa trajetória tanto do meu pai como da minha mãe, né? Meu pai era professor de educação física, né? Formado em educação física, então eu tinha muito essa conexão, né, com o corpo, né? Queria trazer isso comigo de alguma forma. Demorei a chegar na fisioterapia e aqui eu quero trazer algo que tu falou, quero reforçar, que tem a ver com o teu trabalho e com o meu também. O quanto, né, é importante que os pais estejam atentos, né, às habilidades dos filhos, aos potenciais dos filhos, para ajudar nesse direcionamento, né, dos caminhos a seguir. E que a gente não use como parâmetro só a remuneração, a estabilidade, a segurança, né, mas aonde que esses potenciais podem ser melhor aproveitados, né? Então, eu demorei muito para chegar na fisioterapia. Demorei muito, não, assim, né? O que eu quero dizer é que eu passei por vários. Demorei o tempo que eu precisava demorar, né? Para se descobrir, porque a gente está falando de apoio e encorajamento, né? Aí, Isso. às vezes, a gente tem uma intuição ou um desejo
ou até mesmo uma admiração, e chega lá e não é nada daquilo que a gente pensou. Até Isso, porque às vezes a gente não entende, a gente mais idealiza ou até mesmo conheceu alguém que representa aquele lugar, e aí quando chega lá, não, mas não era bem isso. Ah, não, mas eu já tô aqui, agora eu tenho que terminar. Não, às vezes a gente precisa mudar. Era um ir lá conhecer alguma coisa e poder vivenciar de outra forma. Nesses anos de atendimento, a gente pode ter certeza disso que está falando, né? O quanto essas incursões, idas e vindas, e às vezes de não terminar, também fazem parte desse processo de se isso, conhecer, de amadurecer, para quando chegar onde realmente tem que chegar, a gente está pronto para encarar os desafios que vêm, né? isso. É, muito interessante. Eu fui para o direito, pensei na biologia, né? Então, assim, várias coisas, né? Várias coisas foram acontecendo. E aí, encontro a Regina, eu já tinha conhecido o Luciano, que é o meu marido, né? E tava num momento, assim, de novo, de muitas descobertas, né? Ah, num terreno completamente desconhecido para mim, que era a maternidade, né? Isso é legal, né? Eu levantava muitas bandeiras que depois elas foram todas enterradas, né? Que faz parte desse processo de transformação, né? Então, eu pensava que eu não ia casar, né? Que eu não ia ter filhos. Isso nunca fez parte, assim, né? Do meu imaginário ali, enquanto jovem, né? Então, isso também foi fazendo parte de um processo, né? De transformação, de amadurecimento, de se questionar algumas coisas, né? De entender o porquê que eu dizia isso, né? De quem que eu escutei, com quem que eu aprendi. Isso tudo, né? A gente vai elaborando e vai vendo. Então, no processo terapêutico, isso acontece. Quando a gente começa um processo terapêutico, né? A gente passa a se questionar sobre o nosso próprio caminho. Tá? Forma esse nosso espaço de acolhimento e escuta do nosso da nossa, do nosso trabalho, né, da nossa formação, né? Então, quando eu consigo olhar e perceber esse processo em mim, eu consigo acolher esse processo no outro, né? Isso, isso. E aí, tu já também tinha passado por várias formações, né? Nesse encontro, né? Eu sou 10 anos mais velha, daí eu já tinha feito a minha formação em pedagogia, já tinha feito o pós em psicopedagogia, sempre se questionando sobre como que se aprende, o que que é significativo na aprendizagem, o que que é importante, né? Então, sempre nessa busca. E já tinha 2 filhos, né? Que era o Adriano, mais velho, e a Gil. Eles eram bem pequenininhos na época, agora são bem grandes. E eu estava nessa formação ali, né? De buscar mais recursos para entender esse processo do ensino-aprendizagem, o quanto ele é complexo, o quanto ele tem muitas camadas, o quanto a gente coloca os nossos desejos, os nossos sonhos, aquilo que a gente consegue ver e comprovar e até medir, mensurar nesse processo, aquilo que está subentendido, aquilo que vem pelo lado subjetivo. E aí tem várias autoras, né? Alicia Fernandes, Sara Paim, que vão trazendo e ampliando o nosso repertório, né? Para que a gente possa entender essa esse processo do aprender como, enfim, né, a grande linha da, da humanidade, né? E o quanto nos modificou, né, enquanto Sim. humanos. E o quanto, e aí ao mesmo tempo, né, o quanto o corpo, né, no meu caso, na minha formação, eu também estava buscando outros olhares, né, que transcendesse apenas o corpo físico, né, ali naquilo que eu, isso também, né, quando a gente vai para uma faculdade, não, a gente não vai se tornar o que a faculdade nos oferece, né? A gente, com o nosso olhar, começa a pensar, tá, mas espera aí, né? Será que é só isso? Será, né? Porque eu comecei a perceber nos estágios, quando a gente foi para o atendimento, os pacientes tinham muita necessidade de trazer as suas histórias, de contar as suas histórias,
né? Então, eu comecei a pensar assim, nossa, mas essa história que tá me contando tem muito a ver com essa fratura, tem muito a ver com essa dor lombar, né? Tem muito a ver com esse processo de adoecimento, né? Eu me lembro quando a gente fez estágio na cardiologia, que foi uma das áreas, né, que eu acabei escolhendo depois para fazer o mestrado. O processo na cardiologia, né, cirurgias que abriam o peito, que tinham todo um processo de recuperação doloroso, e as pessoas contavam as histórias, né, traziam todo aquele contexto familiar, social, e aí eu comecei a me questionar sobre isso, né, e aí surge o yoga na minha vida, né, como uma resposta para isso. Sabe que isso é tão importante porque as dificuldades de aprendizagem aí mais formais dentro da escola, elas também representam, reverberam e estão conectadas a esses olhares de como a gente vê o mundo, de que lugar eu estou nesse momento, né? A gente consegue fazer perceber esse entendimento e poder fazer determinadas alterações ter resultados diferentes, né? E é aí que eu também chego no yoga, né? Buscando essa calma para viver o processo, indo atrás da respiração, do caber na postura para poder caber neste teu momento. Então, não como uma forma de diminuição, mas como uma forma justamente de expansão, de eu poder relaxar esse corpo que se permite aprender, que pode se ampliar, né? Se alongar, se flexibilizar, se fortalecer, para que haja, porque a gente normalmente quando fala, né, na aprendizagem, a gente logo pensa na parte mais intelectual, né, na memória, né, no quanto eu dou de resultados que podem ser medidos numa prova, mas eu não posso tirar desse processo o meu corpo e as minhas emoções, porque eles estão, se eu tenho medo, né, eu entro no processo de aprendizagem com medo, ou eu entro confiante, ou eu entro, agora eu vou provar, eu entro com raiva, né, com outra energia. Quer dizer, eu tenho várias nuances que vão me trazer resultados diferentes e eu preciso estar atenta a eles para saber, dentro de um sistema familiar, como que isso impacta a vida de todas as pessoas que estão envolvidas, né? Não, e aí entra uma outra, né? Eu fiquei pensando, tudo influencia. Então, assim, né? Se uma criança, ela tá vivendo um contexto familiar conturbado, de insegurança, de medo, né? De violência, de desnutrição, isso vai impactar, né? No processo de aprendizagem. E aí entra a tua outra formação, E aí né? eu estava aqui, tu falou em desnutrição, eu estava pensando, nossa, nós somos duas buscadoras, né? A gente está sempre tentando compreender esse... Eu costumo imaginar como se tivesse alguma coisa muito preciosa e a gente pudesse ir girando esse artefato e olhando ele de vários ângulos, né, para poder entender a complexidade dele, né? E aí eu vou atrás da culinária, né? Porque a alimentação, ela é muito importante, essa nutrição. Do que eu me nutro, né? O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, né? Tanto em termos de olfato quanto do coração, e como que eu degusto isso, né? Então, a vida é esse sorver, esse se apropriar, devorar, né? Engolir, mastigar, se apropriar. Piaget traz o processo de adaptação em duas partes, né? Acomodação e assimilação. Então, é muito importante, né? Eu pensar que toda a minha aprendizagem vai se dar nessa escadinha, né? Cada degrau é um degrau de adaptação. Então, eu olho para esse mundo, percebo ele diferente de mim, do meu mundo interno, então eu assimilo. Qual a velocidade? Qual a forma? Qual o tempo que eu vou dar, né, para essa assimilação? Então eu entro em contato com esse diferente e eu trago, aproximo ele de mim. Eu me aproprio dele, né? E aí eu tenho várias formas de fazer isso. E aí eu acomodo internamente e me modifico. E aí eu estou pronta de novo para o próximo passo, mais assimilação, mais acomodação. E aí nessa, digamos assim, gangorra, né, nessa balança, eu vou me apropriando e me transformando. E aí o Piaget traz uma figura de linguagem muito bonita que é
a espiral ascendente, crescente, né? Então, eu passo de novo, mas eu passo modificado, eu passo ampliado, e ela vai crescendo, e eu vou me transformando. Então, sim, eu vou ver de novo essa aprendizagem, mas eu vou ver com outros olhos, eu estou mais madura, eu passei por tal experiência que me transformou. E aí, às vezes, a gente enfim, na ilusão da segurança, se apega, não, porque eu sou assim. Essa é a única que não se mantém, né? Porque a gente está sempre em contato com o outro, com outras possibilidades, com outras experiências e nos modificando. Então, quando eu passar de novo num determinado lugar, conversar de novo com uma, não é mais, é diferente. Eu mudei, eu, eu li um outro livro, eu vi uma série, eu vi um filme, eu conversei com outra pessoa, eu vi um programa, eu passei por uma determinada experiência e eu estou me transformando. Então, aquela certeza de que eu sou, É. eu estou no processo. E uma coisa legal, né, que o Piaget trazia também, que eu aprendi muito cedo, é que a gente só busca, né, pelo aprendizado quando a gente está incomodado, né, quando a gente está lidando com algum desafio, né? Então, assim, o olhar curioso que tu traz, né? Tu falou, nós duas somos duas buscadoras, né? Ou nós duas somos insatisfeitas, Curiosas. incomodadas, né? A gente se incomoda com as coisas e pergunta, será que é só até aqui, né? Será que é só até aqui? E isso eu acho importante de falar, porque hoje a gente está percebendo, né, na cultura que a gente vive, né? Porque, claro, vamos pensar, eu vou trazer para a minha área, desenvolvimento, né? Desenvolvimento corporal, né? O desenvolvimento das habilidades motoras, desenvolvimento motor. A criança, o bebê quando nasce, ele só enxerga a mãe, né? Então, a mãe pega, bota no seio, bota de volta na cama, bota no colo, fica muito tempo no colo, o bebê fica ali. No momento que ele vai se Esse é desenvolvendo, um bom momento esse é um bom momento para a gente pensar que nem é a mãe, né? O bebê só sente o que acontece com exato, ele. ele tá Ele que fundido existe. ali, Então, né? aquela mãe é ele, é Isso, dele, né? É a fase egóica que a gente chama, mas não ruim, é egocêntrica mesmo, né? Eu sou o centro desse mundo porque eu nasci. E aí a gente pensar na possibilidade, né, do ser humano enquanto desenvolvimento, a gente pensava que a Terra era o centro do universo, né? Que o Sol é que girava ao nosso redor. E é isso, né? Se o ser humano repete essa jornada humana, ele pensa que ele é o centro e tá tudo bem, né? Ele vai ter vivências e experiências que vão testar essa hipótese e ele vai poder transformá-la, né? isso. Então ele tá, né, nessa fusão com a mãe. Aí no momento que eu começo a ter um amadurecimento da cervical, então eu já tenho um controle do meu pescoço. Opa, já dá para olhar para um lado, já dá para olhar para o outro, né? Isso é muito legal de ver dos bebês, né? E aí o bebê começa a descobrir primeiro o próprio corpo, né? Todo mundo que já teve um bebê, primeira coisa que ele descobre é que ele tem uma mão, mas ele não sabe muito bem como essa mão funciona, né? Às vezes a mão cai e volta, Aham. né? Ele vai aprendendo a lidar com esse, vai lapidando, né? Esse gesto motor. E tá, Tão fantástico que é esse controle, né, do que vai, do que vem, né? A minha mão, meu pé, é meu, né? Mas eu vou, afasta e volta, sai do campo de visão, a mão deixou de existir. A mão volta, opa, eu tenho mão de novo. Então, é isso, porque é o que eu vejo que está nesse. E aí opa, não, mas eu continuo tendo mão, porque eu continuo sentindo, ela se mexe aqui, eu vou amadurecendo isso, né? E isso. testando. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, né, e vai ganhando essa verticalidade, a gente vai ampliando o nosso. Meu professor dizia, né? Olha como os professores são muito importantes para mim, porque eu me lembro da voz, das frases, aqueles que me marcaram, né? Então, ele vai ampliando o horizonte percebido, né? Então, olha que bonito, ampliar o horizonte. É simbólico isso, né? A gente está sempre em busca de ampliar o horizonte, além e além. E eu começo a ter outras necessidades que antes eu não tinha. Então, eu já aprendi a segurar uma caneta, que eu vou brincar com ela, mas aí daqui a pouco a caneta cai longe de mim. Como que eu busco? Eu preciso aprender algo para chegar lá.
porque eu quero aquela caneta. E alguém traz a caneta para mim. Opa, mas o que foi volta? E aí eu jogo de novo. É lá por volta de 8 meses, né? É muito importante. E aí o pai junta de novo, entrega. A mãe junta de novo, entrega. A criança derruba outra vez. E aí eles... Ah, mas tô cansado de fazer isso. E a criança tá de novo lá, brincando. É o que vai e que volta. O pai pode ir e voltar. A mãe pode ir e voltar. Todos eles somem e voltam para minha vida. Então eu já consigo manter, são os nossos primeiros lapsos de memória, né? Eu estou estruturando esse caminho neural novo no meu cérebro. Então é o corpo, a experiência, né? A vivência e a transformação desse serzinho que está ali aprendendo um monte de coisas e que está se transformando em alguém que lembra, que aí os fatos o transformam, né? A memória o transforma em alguém que tem mais conexões para estabelecer, né? E é isso que eu queria trazer, assim, que eu acho que é importante a gente resgatar hoje, né? O quanto a gente perdeu essa vontade de aprender algo a partir de uma necessidade que a gente tem, né? Aqui entra a curiosidade, né? Então, eu preciso, por exemplo, eu quero viajar para fora do Brasil, mas eu não sei falar outra língua. Então, eu preciso, então isso me desacomoda e eu vou atrás de um novo conhecimento. A nutrição é importante para as crianças. Mas eu não sei cozinhar. Então, eu vou atrás do aprendizado e passo a saber cozinhar, passo a estudar sobre isso, passo a entender, né? Nós duas, a gente tem muito essa característica e eu acho que isso é da educação, da gente ter vindo de um lugar onde a educação, esse processo educacional estava muito claro para os nossos pais, né? E para tudo que a gente aprendeu ali, né? Isso que tu traz, ele é tão importante, porque, olha só, há uma... E isso é bem próprio, né? Essa questão da falta que tu traz, né? Como a gente observa isso no mundo mais concreto para depois trazer isso para essas nossas vivências mais sutis, né? Então, vamos pegar uma criança mesmo. Ela quer esse objeto e ela não consegue. Então, ela tem uma falta e tem uma dor, tem uma necessidade, ou até mesmo a busca de um prazer, né? Que a hora que eu trouxer, eu consigo sacudir o chocalho, ele faz barulhinho e eu fico feliz, né? E eu posso trazer ele na boca e eu tô com meus dentinhos nascendo, então eu vou conseguir massagear e trazer um certo alívio. Então, pelo amor, pela dor, pela necessidade, pela falta, eu tô indo em busca de algo que vá me modificando, vai me trazendo conforto, alívio, novas experiências. E essa conexão é que a gente não pode perder dessa busca, né? Dessa transformação. Então, quando a gente transfere, né? Traz isso para esse nosso mundo adulto, olhar para esse nosso passado de possibilidades de aprendizagens e quais foram as conexões que a gente fez, qual é o nosso caminho e a possibilidade de ver no outro outros caminhos. Não necessariamente o mesmo que eu fiz, não necessariamente da mesma forma e nem no mesmo tempo que eu fiz. O E, outro pode, inclusive, construir outras possibilidades. E aí, quando fala isso, né, da nutrição. Então, eu gosto de cozinhar. Então, para mim é fácil, eu vou lá, pego uma. E aí foi muito interessante esse final de semana conhecer uma pessoa, ela disse assim: tu é culinarista, né? Eu disse, não, cozinheira metida a entender dos ingredientes, né? Aí ela disse assim: porque eu tô seguindo a receita, depois eu nem sei receita sigo, porque se não tem, ou se eu invento. Ela disse, mas pode, claro que pode, é possível, não necessariamente. E aí, também seguir a receita é importante num primeiro momento, para eu ter certeza de um resultado, mas num outro, a possibilidade das trocas. Então, todas são etapas que a gente já passou. E aí, quando eu digo para ela, não, mas às vezes eu não sigo a receita, ela se alivia, opa, então ela não vai me julgar que tem que ter um jeito certo de fazer, não. E se não tem, a gente pode criar e pode trazer um outro. E aí esse alívio da cobrança que a gente tem de atingir uma expectativa, de atingir um patamar de sucesso, ufa, não, é para viver o processo, é para no processo eu me engrandecer, porque talvez o objetivo não seja chegar lá, aquilo lá seja só a necessidade de fazer tu caminhar o caminho necessário para chegar lá, né? e isso é muito importante, porque daí eu vou fazer um recorte, né? A gente, enquanto adultas, por que que alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade, ou, né? Isso vai depender
de todo o contexto que a gente viveu durante essa fase, né? Então, o que que eu escutei do meu pai e da minha mãe, né? Quais foram os reforços positivos ou não que eu não tive, né? Como que eu aprendi a lidar com as minhas falhas, com as minhas tentativas? Eu era encorajada a tentar de novo, eu era, né? Eu estou dizendo isso porque isso vai se apresentar para nós nas nossas dificuldades hoje, né? Então, assim, e aí eu fui buscar depois, né, toda essa formação aí voltada para o feminino, né, para as mulheres, para a ginecologia natural. Então, tem vários aprendizados, né? Então, o aprendizado do corpo, do autocuidado, do se conhecer, conhecer o próprio corpo. Como que a gente lidou com isso? Como que a gente aprendeu? Alguém nos ensinou? Eu troquei isso com alguém, né? Como que foi? Eu aprendi a me relacionar. São tantas camadas, né? E tantas possibilidades. Mas o que eu queria dizer é que, com certeza, hoje, aquilo que nos dói, que tem uma dificuldade, que tem um desafio, né? E que a gente não vê muita saída, é porque a gente precisa voltar nessa história e buscar ajuda. E aí que entra o nosso trabalho hoje. Jéssica, tu fala isso e é tão importante a gente poder olhar isso nesse processo de educação, né? Que é o nosso processo de desenvolvimento humano. Então, eu vou ter lugares onde eu possa ir buscar, né? Eu passo pela escola, eu passo pela faculdade, ou não, ou por um curso técnico, ou mesmo por formações mais livres, mas eu estou em formação. Bom, eu não gosto de cozinhar. Bom, se eu não gosto de cozinhar, como que eu posso preencher esse espaço da necessidade de nutrir a mim e meus filhos, né? Se eu não gosto, bom, então eu vou me cercar de pessoas que possam fazer essa rede de apoio, eu vou buscar aprender e me desafiar e ver por que que eu não gosto, isso é possível? Não, mas eu não tenho tempo agora, porque a prioridade nesse momento, e aí é interessante que a gente estava falando de lembrar, né? Lembrar da história. E às vezes a gente fala, mas eu me esqueci, eu sempre tive vontade de cozinhar e esqueci disso por muitos anos. E aí a gente pode pensar nisso, lembrar tem a ver com importância, prioridade, necessidade e também com a transformação que isso vai trazer para nós. Eu até tinha pensado nisso num outro momento que eu estava lendo um livro, e eu notei justamente isso, porque a gente passa por esse processo e aí amadurece, então tem a ver com prontidão e também com permissão dessa mudança. Quer dizer, eu sustentei por muito tempo que eu era uma pessoa que não gostava de cozinhar. Será que agora eu me permito gostar de cozinhar? Que ganhos ou que perdas eu tenho em mudar? E olha como isso vai se conectando e vai me trazendo novos desafios, não só os concretos do aprender um ato em si, que é o cozinhar, mas o do lugar que isso que tu trouxe, né, o simbólico que isso ocupa na minha vida. Então do quanto isso é importante, do quanto isso é permitido por mim mesmo nesse processo todo, e aí eu vou lembrar ou não, ou isso vai aparecer de novo na minha vida no momento certo, né? Isso que tu trouxe é muito importante. E a gente trabalha, né? Eu trabalho muito isso no processo do feminino e do masculino, do yin, do yang, né? Que é os ciclos, né? Os ciclos da vida, né? Então, a gente tem vários ciclos, né? Então a gente tem o verão, depois o outono, depois o inverno, depois a primavera. E para que a gente passe para o próximo ciclo, né? Sempre algo se perde para que eu ganhe outras coisas. E às vezes a gente está parada no processo de transformação, de evolução, né, de crescimento, porque a gente não quer perder. E parece, né, impossível. Alguém pode dizer assim, não, nada a ver. A gente sempre quer ganhar. Não é bem assim, né? Então, isso que tu trouxe é muito importante. O que que eu perco não sendo mais aquela que é conhecida por, né? Determinada forma, determinado jeito, né? Então, isso muitas vezes está travando o meu desenvolvimento, né? O meu próximo E a passo. gente
chega no ponto em que eu faço a formação em educação parental, e aí a gente começa a receber mães com crianças que estão em processo de desmame, desfraude, adaptação escolar, introdução alimentar, e há esse sofrimento tanto por parte da criança quanto da mãe, do pai, dessa família. Como passa por tanta mudança tão rápido? O que era rotina ontem, mas ele dormia até ontem, ele sexteava 2, 3 horas, e agora ele dorme 15 minutos e já acorda e parece que está. Exatamente, foi de ontem para hoje, essa mudança é assim, e essa nova fase está nos exigindo, né? Então, e aí o convite é rápido, né? Porque tem uma criança que nos primeiros anos, né, triplica de peso, de altura, e cresce e aprende um monte, e dá conta em 1 ano e pouquinho, às vezes até mais cedo, em dominar uma linguagem, né, em ouvir, compreender, processar e transformar em fala. Então, ela consegue dar conta de quase tudo que falam para ela, né, pela linguagem que ela se apropria de uma forma, porque tem a mãe, porque tem o pai, porque tem o entorno que fala, que conversa, que traduz. Então, é uma transformação muito grande e mexe com as nossas estruturas, né? Então, passar por esse processo da parentalidade, né, da maternagem, da paternagem, né, que é a parentalidade desses pais, né, e aí sejam eles no formato que forem, né, o tipo de casal ou mesmo de experiência que for, né, mãe solo, casais homoafetivos, enfim, né? O que está posto nessa relação, nesse sistema que se estabeleceu para essa criança que chegou e que mudou todo mundo, né? De lugar no sistema familiar, né? Transformou a mãe em vó, a filha em mãe, se tinham ou não irmãos, e aí fez uma grande reorganização, né? Nesse sistema. E tu falando, tem duas coisas que eu queria trazer, né? Tudo é aprendizado. Eu preciso aprender a ser mãe, eu preciso aprender a ser filha, eu preciso aprender a ser irmã, né? Eu preciso aprender. Eu não nasço sabendo essa ideia romântica, né, de que nasce um filho, nasce uma mãe. Isso é mentira. Nasce a possibilidade, nasce o convite, nasce a Nasce o, abertura, né? nasce o convite, exatamente, o convite, né? Eu posso me apavorar diante desse convite e não conseguir me mover, né? Não saber por onde eu Pensando começo. nas mil possibilidades, né? Temos uma mulher grávida, né? E ela tá apavorada, ela tá segura, ela tá feliz, ela tá indignada com o que aconteceu com ela não estava preparada, ela se preparou um tempão, foi mega super planejado. Então, olha quantos cenários para uma ação, engravidei. E aí, quando essa gestação vai se dar por 9 meses, como que eu acomodo essas emoções? Então, aquilo que eu comecei muito feliz, eu fui me apavorando, porque foram dando exames, né, complicados, eu fui vivendo. E aí, toda aquela. Não, eu comecei indignada, porque eu não estava preparada, mas. Bom, peraí, mas isso aqui tá legal, tá confortável viver isso aqui. E aí eu vou me transformando, e aquilo que era já não é mais, ou eu sustentei essa alegria, era isso que eu queria, e aí tá, né, porque eu estava, sei lá, preparado, ou por esse momento de surpresa, eu consigo sustentar essa emoção mais tempo. Então, esse processo de nos olharmos e percebermos, e aí tem um companheiro, não tem um companheiro, tem rede de apoio, não tem rede de apoio, que tamanho é esta rede? Ela dá conta das necessidades que foram trazidas, que expectativas vêm esse bebê vai assumir o nome do tataravô, porque ele vai ser o júnior, o neto, não sei o quê, ou ele está liberado para ser quem ele quiser dentro dessa estrutura familiar, né? Então, e assim, ó, isso é muito importante, né? De que lugar a gente fala? De um lugar onde não tem certo ou errado. É de um lugar onde, ok, temos fatos, como lidamos com eles? O que é importante? Este fato é importante, sim. A minha família toda foi, né? É uma família histórica, que a gente tem uma empresa, que ela, né? Então, todo mundo trabalha nessa empresa. Bom, podemos ver que cargo, podemos ver como, né? E aí sim as coisas vão se acomodando da melhor maneira possível neste momento, neste lugar, para estes valores. Ah, não, eu não estou conseguindo ver isso agora, então que processo tu precisa passar para poder dar essa acalmada, né? Eu digo das galinhas que ficam aqui fazendo barulho. Então, como é que a gente acalma para poder serenar e olhar para isso?
Então, a gente tem esses grandes lugares, né? Então, a família, a escola, que vão nos apresentando determinadas coisas, mas a gente tem esse mundo que nos oferece um desafio, uma complementação, um outro olhar, e aí eu vejo na família do meu amigo que as coisas acontecem de forma diferente, e aí eu posso usar uma peneira. Ah, isso me serve, não, mas isso aqui já não me serve. E aí eu vou né, participando desse processo de construção e reconstrução o tempo inteiro, né? E aí, nós duas, né, enquanto terapeutas, né, porque daí a gente está buscando essas formações, né, como terapeutas, atendendo, né, atendendo mulheres, começo a atender gestantes, né, e vou acompanhando essas gestantes para o parto, né, vou acompanhar no parto, porque daí faço uma formação também, né, em doula, Chega esse casal para ti, essa dupla parental, e exato. com uma criança, eles são uma família que chega para ti também, para tu acompanhar. E aí, a terapeuta, né, ainda está num lugar onde ela acaba trazendo, né, algumas sugestões, algumas orientações. E aí eu acho que outro ponto que nos une, né, é que nós duas temos muito a preocupação e o compromisso de levar autonomia para essas pessoas que chegam até nós, né? Então, e aí vem o processo de educação, né? Então, a gente ensinar como chega nesse lugar, né? E é por isso que a gente está aqui gravando esse programa, porque é sobre isso, né? É sobre dar a autonomia para que cada um se compreenda dentro da sua história, né? Os nós que carrega, o quanto esses nós impactam, né, na sua história, em quem são hoje e quais nós a gente já está pronta para desatar, né? Para que a gente Que a possa gente não estar, vai se sentir, e que a gente não vai se sentir desabando. né? Então, assim, essa autonomia foi uma coisa que eu comecei a perceber, assim. Então, quando a gestante chegava para mim, né, e tinha faltado um pedaço dessa educação lá atrás, aí eu comecei, não, mas então, se eu conversar com as meninas desde a primeira menstruação, quando elas engravidarem, elas vão ser outras grávidas, né? E aí eu começo a buscar, então, esse processo de, opa, peraí, vamos voltar um pouco mais, É né? muito lindo, porque quando tu fala com as mães, respeita teu sentimento, te observa, faz um ritual de se vai ser uma oração, se vai ser uma meditação, se vai ser um mantra, se vai ser um sankalpa, enfim, né? Passa por um período né, de entrar em contato com o teu sentimento, ela consegue perceber isso no bebê, ela consegue perceber isso nessa primeira infância, e aí a gente tem uma educação respeitosa, e esse é um processo psicoeducativo, né, onde eu vou assumindo essa autonomia e essa responsabilidade pelo processo de autotransformação, né? Eu nem ouso dizer de cura, mas de pequenas curas, de pequenas mudanças, de porque a gente fala muito, né, no processo de iluminação. Não sei se um dia a gente acende a luz total e fica no branco total. Não, a gente, né, tem uns flashes aqui, uns flashes ali, uns flashes são rapidinhos, outros, nossa, era isso! E aí traz um preenchimento, né? Então, é o quanto a gente consegue ir se acessando essas informações e essas mudanças em nós mesmos para oferecer aos outros para e aí é muito bonito quando eu lembrei de ti quando tu me perguntava e eu pensei porque daí no início às vezes né alguns pacientes eles ligam né eles perguntam mandam mensagem como faço e aí a gente pergunta de volta como tu faria né e a gente faz esse caminho junto de apoio né de encorajamento de passar pelo pela tempestade sem soltar a mão né e aí dali a pouco tu sente que aquela mão vai te soltando, porque ela já está segura para dar alguns passos, aí ela volta, né? Não, peraí, aqui eu ainda não dei conta, mas aqui agora eu já estou pronta. E aí esse processo, e é tão bonito de ver, né? Olha só, consigo. E aí anos depois alguém te liga, manda mensagem, eu penso tanto carinho em ti quando eu me lembro daquela fase que eu estava precisando e a gente atravessou aquele momento juntas. Então assim, isso nos preenche enquanto profissionais também, né? E pessoas.
a imagem da escadinha do Piaget que tu trouxe, eu acho que ela é perfeita, assim, né? Porque a gente sobe esse degrau, mas tem o próximo, né? Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar sempre subindo essa escada, né? Ela não tem fim, né? E que bom que ela não tenha. A gente precisa encarar essa escada. É que nem a escada lá que tem na academia, né? Que fica subindo, ela vai rolando, ela nunca termina. É a escada da vida. É isso, né? Então, assim, se você acha que vai chegar ao fim da escada e não tem mais nenhum degrau para subir, lamento dizer, mas não, né? Enquanto a gente estiver Mais viva, um, e tem mais um. E os aí a gente se, convites estão né, aí, os convites estão aí. né? Então é isso, assim. Então, eu acho que é isso para o nosso projeto piloto isso tudo que a gente falou para vocês é a nossa apresentação, porque é assim que nós estamos hoje, né? Hoje é assim que a gente se entende, né? Enquanto humanas, enquanto amigas, enquanto colegas, enquanto profissionais, enquanto mães, filhas, irmãs, né? E tantos outros papéis que a gente desempenha, né? Mas que eles não são separados, né? Não tem como, né? Na Jéssica profissional aparece a mãe, aparece a filha, aparece a amiga, vai sempre aparecer, porque é reflexo de quem a gente é. E o que a gente deseja, né, com esse programa é poder compartilhar com vocês, né, de uma forma mais profunda, né, vários tópicos que fazem parte, então, disso tudo que a gente conversou hoje aqui, né, de desenvolvimento humano, né, de parentalidade, de aprendizagem, de cura, de autotransformação, enfim, tem muitos temas aqui para a gente abordar. A gente espera que vocês possam aproveitar, compartilhar, né, com as famílias de vocês, para que de alguma forma a gente possa auxiliar vocês nos nós que vocês estão carregando hoje, mas com muito acolhimento, com muita amorosidade, com a certeza de que isso tudo faz parte da nossa humanidade. Que esse vídeo, né, esse projeto, essa nossa parceria consiga chegar, né, em quem precisa, né, que também vai nos trazer, né, esse próprio aprendizado nosso aqui, porque a gente vai refletindo, fazendo novas conexões. Se sentirem necessidade, vontade, mandem perguntas, Isso. né, falem, né, podem mandar mensagem para a gente também, porque a gente tem esse grande papel, né, de enquanto coletivo fazer essas informações, e depois também tem esse nosso papel interno, né, do que é, como é que eu me conecto a essa história coletiva, né? Então, esse é o meu processo no nós. Então, estamos à disposição e é um prazer imenso estar aqui com a Jéssica, realizando esse, esse sonho, né, de estar falando aqui com um público um pouco maior, que a minha formação é sempre esse atendimento mais. Primeiro, enquanto professora, sim, mas era uma turma fechada, né? Depois, enquanto palestrante, também é sempre um grupo, né? Mas aqui a gente não sabe o limite, né? A internet nos proporciona essa possibilidade de viajar e agora com as inteligências artificiais, os algoritmos, isso tudo tende a se expandir, se ampliar, e essa é a parte boa da história, né? É o conteúdo, né, de qualidade, com emoção, com amorosidade, com acolhimento, com entendimento do nosso processo que pode chegar aonde for necessário. Meu amor, obrigada por estar subindo essa escada comigo já há tanto tempo. É uma alegria, Temos bastante ainda. com certeza. Obrigada por ter aceitado, né, esse convite, obrigada por estar aqui. E eu fico muito feliz também, muito honrada, né, dessa história. Eu tenho muito orgulho dessa história que a gente está construindo juntas. E que bom, espero que ela inspire e ajude muitas outras histórias também. E é isso, então. Se preparem que no próximo episódio vai ter os papéis de carta. É isso, meus papéis de carta. Muito bom. Vou deixar na descrição do vídeo os nossos canais também lá pelo Instagram para vocês conhecerem mais o nosso trabalho. Pode mandar mensagem por lá também.
E esse vídeo vai ser publicado tanto no meu canal do YouTube quanto da Regina. Também vai ter a referência para vocês na descrição. E é isso, curtam, compartilhem e fiquem com a gente por aqui. Um beijo e até o próximo. Até o próximo.